Excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores, bom dia. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de entrega das moções de congratulação e aplausos aos membros do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, em comemoração ao Dia do Administrador, e entrega da medalha Tiradentes à professora e pianista, senhora Paz Helena Carvalho Cabral. Solicito ao cerimonial conduzir a agraciada ao lugar reservado e convido ainda para compor a mesa Excelentíssimo senhor Wagner Siqueira, presidente do Conselho Regional de Administração. Paz Eliana. Senhora Paz Eliana, por favor. Excelentíssimo senhor Clóvis Pereira, assessor-chefe da Assessoria de Relação Acadêmica do CRA-RJ. Excelentíssimo senhor professor Leonardo Fuerte, superintendente do CRA-RJ. Senhoras e senhores, membros da mesa, amigos aqui presentes, é uma honra para mim e para o meu gabinete homenagear essas ilustres pessoas. Primeiramente, aos nossos administradores que contribuem tanto para a organização e desenvolvimento do nosso país, e também para a nossa professora Paz Helena pela sua dedicação na educação e na cultura. O administrador é um profissional responsável por gerenciar uma organização, entretanto, possui diversas áreas de atuação. O trabalho do administrador abrange empresas familiares, administração hospitalar, gestão de pessoas, marketing, tecnologia da informação, consultoria, administração financeira, comércio internacional, professor de graduação, alguns aqui presentes, gestão estratégica e outras áreas. Não é possível garantir resultados com eficiência e competência sem administração profissional. A competitividade, o cenário econômico mundial e as rápidas mudanças exigem profissionalismo das empresas para administrar sem qualquer improviso. O mercado apresenta uma demanda de profissionais capazes para inovar em bases sustentáveis e éticas. Não é diferente com os administradores. É necessário apresentar resultado sem perder de vista o compromisso com a sociedade. As universidades, por seu lado, precisam adequar-se à realidade das empresas, modernizando a grade curricular para formar profissionais preparados para atender às novas demandas das organizações públicas e privadas. É importante difundir o conhecimento da área entre os administradores e estudantes e a necessidade de profissionais preparados e conscientes para a sua responsabilidade. Para tanto, venho homenagear esses profissionais tão competentes e talentosos que utilizam o conhecimento nas empresas, onde desempenham com maestria o seu papel de profissional. Nesta cerimônia também estamos homenageando a professora Paz Helena Carvalho Cabral. Para a professora Paz Helena, moradora da Ilha do Governador, e será mais uma vez homenageada. Ela vive e leciona lá há 33 anos na escola Cambaúba, em educação, trabalha com educação artística e completará agora, 40 anos, além de ser formada em jornalismo e licenciatura pela Unirio. Mulher de múltiplos talentos, que se dedica grande parte da vida dela à educação, é também cantora, compositora e pianista. No final desse ano passado, Paz Helena participou de um concurso da Associação das Rádios Públicas do Brasil e conquistou o primeiro lugar com a música Choro Alegre. Foi a mais votada de norte a sul do nosso país. Paz Helena diz que a música sempre esteve latente em sua vida desde a infância. O pai tocava sax, clarinete, flauta, e a mãe também era uma pianista clássica. No meio dessa atmosfera musical, ela cresceu e viveu junto com 4 irmãos. Veio do Ceará para o nosso Rio de Janeiro e a nossa carioquinha também hoje homenageada. Bom, nós vamos iniciar as nossas homenagens anunciando a entrega
da moção de congratulações e aplausos aos membros do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Homenagem pelo brilhante desempenho destes profissionais. O mestre de cerimônia fará a chamada dos homenageados nominalmente e solicito que todos se dirijam ao centro desse plenário. Senhoras e senhores, bom dia. Entrega de moções concedidas por esta Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro pela deputada, já conforme anunciado. Recebem a moção Alessandro Menezes Paiva, Antônio Viana Matias, Francisco José Leite e Silva, Jair Fernandes do Nascimento, João Adalberto Camargo Durso, João Alfredo Caravana, Carlos Alexandre Duarte Correia, José Augusto Godinho Rodrigues, Lorena Godinho Belora. Após receberem o seu diploma, permaneçam no local para fotografias. Obrigado, senhora Lorena. Obrigado, senhores. Próximo grupo, Luciano Bispo dos Santos, Manuel Oliveira Ramos Alexandre, Marcos Azevedo Benac, Rafael Moreira Guimarães, Ricardo Nascimento Ferreira, Siciliana Viches de Rabanal, Sueli Santos Mota, Wagner Atina Xavier, Williamson Grimaldi.
Ouviremos agora dois dos homenageados com a moção de congratulações e aplausos, que farão os agradecimentos em nome dos agraciados. Com a palavra, a professora Lorena Belora. Lorena. Bom dia. Primeiro eu gostaria de agradecer em meu nome, em nome de todos os administradores, em especial as administradoras, ao nosso querido presidente Wagner Siqueira, a nossa amiga Graça Ferreira, ao professor e amigo, parceiro, professor Clóvis, ao nosso parceiro incansável, Rafael Monteiro. Parabenizar todas as administradoras e agradecer essa homenagem, que é uma grande honra, e que nós consigamos sempre desenvolver um trabalho com excelência na formação dos novos administradores. Em especial, agradecer a minha universidade, Universidade Veiga de Almeida, a minha diretora, professora Lourdes Luz, que está presente, por me permitir desenvolver esse trabalho nessa formação incansável dos nossos alunos e desses futuros administradores. Por fim, não menos importante, agradecer à minha família, aos meus pais, que sempre estiveram juntos comigo na minha formação acadêmica e na minha jornada profissional, ao meu irmão, aos meus amigos e a todos vocês. Muito obrigada, Wagner Siqueira, nosso presidente, com esse incansável trabalho à frente do nosso conselho, que continue com a gente sempre honrando com esta atenção, delicadeza e cuidado com a nossa profissão da administração. Muito obrigada a todos por essa presença e por esta homenagem. Obrigada. Com a palavra, o professor Carlos Alexandre Duarte Correia. Bom, inicialmente, bom dia a todos. Gostaria de dizer e agradecer a honra de poder estar aqui, numa casa como essa, falando como profissional de administração, falando como professor. Vou começar meu agradecimento agradecendo a minha mãe que está presente, professora, que sempre me incentivou a não ser professor, mas contrariando o que ela queria. Eu estou aqui hoje para agradecer. Agradecer também as nossas instituições, seja ela qual for, sejam elas quais foram. Elas permitiram que a gente se desenvolvesse como profissional, desenvolvesse o lado de professor, ensinar administração, num país que ainda tem tanto que caminhar nessa linha. Agradecer ao nosso conselho, do qual me sinto parceiro, sempre me senti. A Lorena agradeceu nominalmente, eu estou agradecendo pelas instituições. Nosso conselho que tanto tem buscado o caminho do desenvolvimento para o país, professor Wagner, professor Clóvis, professor Leonardo, que estão aqui. É difícil a luta, é difícil a jornada, mas a gente vai caminhar para o desenvolvimento, sim. Queria agradecer a Alerj também pela homenagem, num país onde os administradores ainda buscam o devido lugar e a devida importância, que sejam enxergados dessa forma, e administradores e professores mais ainda. É sempre uma honra a gente poder receber, em nome de toda essa classe que dedica a sua vida. Professor, tal como médico, é uma classe que
dedica a sua vida além da sua carga de trabalho para construir alguma coisa que ele acredita ser importante para o país e para o mundo. Em nome de todos os administradores que estão aqui, então eu agradeço essa casa. É uma honra estar nessa tribuna aqui, onde tantas personalidades importantes do país ao longo de sua história já discursaram. E isso para um administrador que veio da escola pública, que tanto lutou. Estava falando com a Lorena ali, ela falou assim: nossa, a gente sofreu tanto para estar aqui, mas a gente está aqui, né? Homenageado. Isso é importante para toda a nossa família, é importante para os nossos alunos, que uma hora vão assistir esse vídeo, vão saber que eles são a nossa razão, é para eles que a gente está aqui, né? Então agradeço mais uma vez a homenagem, por ter sido lembrado mais uma vez. Agradeço a toda essa mesa. Professor Wagner, muito obrigado. Obrigada à casa. Vamos desenvolver nosso país, vamos fazer nossas instituições mais fortes e vamos levar para o mundo aquilo que a gente tem para ensinar. Essa é a nossa razão de vida, é para isso que a gente está aqui. Muito obrigado a todos. Ouviremos agora o presidente do CRA-RJ, senhor Wagner Siqueira. Hoje eu trouxe um improviso. Excelentíssima deputada Graça Pereira, promotora e presidente desta sessão solene, professora Helena Cabral, e ao nominá-las eu gostaria de estender meus cumprimentos a toda a mesa, professores de administração homenageados, professoras homenageadas. Esteja certa, deputada Graça Pereira, que entre mais de milhares de deputados, milhares, né, Rafael? Milhares de professores de administração que temos no estado do Rio de Janeiro, nós tivemos muita dificuldade em escolher 18, que era a definição a priori que deveríamos definir. Portanto, estamos aqui num extrato bastante representativo, bastante ilustrativo da qualidade da pleiade de professores de administração em todo o estado. Portanto, nós estamos aqui na nata do leite, né? E que essa nata do leite está sempre se renovando, se tornando cada vez mais atrativa, gostosa e ensinando melhor aos seus profissionais. É isso que a categoria dos professores de administração realizam aqui nesse estado. Falar dos professores de administração, formadores de consciências na gestão das organizações, no mundo do trabalho, como se todos pertencessem a um grupo homogêneo, idêntico, seria uma insensatez. Há distintas ideologias, aqui também, professora, níveis de engajamento, de participação e de comprometimento de cada um na formação da estrutura de pensar dos alunos, indiscutivelmente futuros líderes, futuros gestores do mundo corporativo em nosso país. A função dos professores como formadores do poder ideológico muda de organização para organização, de sociedade para sociedade, de época para época. Mudam também as relações, hora de contraposição, hora de aliança, que os professores de administração mantêm com as estruturas organizacionais. É costume se dizer que os professores devem ser desconsiderados ou desaprovados do que afirma em sala de aula, porque são sempre do contra, dizem muitos. Dizem, quem sabe faz, quem não sabe ensina. Ou da mesma forma, isso é para dar em sala de aula, porque teoria na prática é diferente. Muitas coisas desse tipo e desse teor dizem a todo momento. Muitos dizem que os professores de administração são conformistas e desempenham a função social de mantenedor do status quo nas organizações e no mundo do trabalho. Fazem da sociedade se tornar lacustre através das organizações. A responsabilidade social do docente de administrações o conduz à adoção, à mediação e à interlocução reflexiva e criativa, isto sim. O método em sala de aula é o diálogo racional e instigante, em que os interlocutores discutem e apresentam uns aos outros argumentos raciocinados, experiências vivenciadas.
Procuram extrair da realidade a formulação teórica, a partir da realidade, a reflexão autóctone na direção e no sentido da transformação. A virtude essencial que o professor tem e precisa ter é a tolerância, é a aceitabilidade, é a serenidade para a diferença e para a divergência. Na medida em que o professor defende e alimenta valores morais na gestão das organizações, ninguém o poderá acusar de estar a serviço de paixões partidárias ou de modismos organizacionais, ou mesmo de ser um mero repetidor não crítico de teorias ajustada para outras realidades, oriundas de países culturalmente distintos do nosso. O estudante não é um repositório de ideias, das ideias dominantes de uma determinada época. Ele pode e deve efetivamente aprender a pensar a sua própria realidade, a sua própria experiência, produzir reflexão a partir daquilo que ele vivencia, produzir a partir delas novas visões e incrementar novos comportamentos, hábitos e atitudes. O conhecimento adquirido não é o que o aluno passa a saber, mas o que ele faz com o que sabe. O indivíduo não vale pelo que sabe, mas pelo que ele faz com o que sabe. Senão ele vira um enciclopedante. Faça-se o professor de administração um agente ativo de transformação social de nossas organizações, contribuindo ideologicamente para torná-las humanizadas e comprometidas, é verdade, com o lucro, certo, mas fundamentalmente como instrumento do bem comum de uma sociedade mais justa e mais fraterna. A conduta do docente deve ser embasada por uma forte vontade de influir e de participar das lutas e das contradições, das mudanças e dos conflitos que marcam a realidade das organizações nos tempos turbulentos que hoje vivemos. É preciso que o professor de administração seja suficientemente lúcido para não se identificar completamente com uma parte, com uma teoria ou uma vertente do pensamento ideológico tomado como verdade absoluta. Ele não é o porta-voz de palavras de ordens estabelecidas pelos gurus da administração internacional, que fixam conceitos e estabelecem práticas, como científicas, em geral, sem qualquer validação em pesquisa. A teoria nunca é uma verdade definitiva e acabada, dogmática, pronta a ser assimilada. A teoria se faz e se aprofunda associada à prática, submetida à reelaboração a partir da experiência e da crítica, da reflexão. A teoria só é adequada quando exprime o real, quando exprime a realidade, quando exprime a prática. Por isso ela se reforma a cada instante, se forma e se reforma, como insumo de novos estágios a serem alcançados pela prática. Do contrário, a teoria confirmaria a ilusão idealista de que o discurso sobre a realidade é suficiente para transformá-la. Toda teoria organizacional só é válida quando nos servimos dela para ultrapassá-la, para vencê-la, para superá-la. A prática tem suas razões que muitas vezes a teoria predominante não conhece. Mesmo a teoria mais adequadamente concebida e testada deve ser adaptada às circunstâncias de cada um. A tarefa do professor é fazer o aluno pensar, é fazer o aluno refletir sobre sua própria realidade, é fazê-lo agitar ideias, levantar indagações, suscitar questões, levantar problemas, discutir alternativas ou formular teorias gerais. Deve envolver o aluno na sua competência diagnóstica e não prescritiva. O professor precisa resistir ao simplismo do aluno que busca receitas de bolo, aprender soluções mágicas aplicáveis a qualquer realidade. É preciso fazê-lo aprender a pensar e, consequentemente, formular criativamente soluções próprias ao problema que busca solucionar. É preciso que o docente se precavenha contra a propensão que possa ter em dar conselhos práticos a seus alunos sobre o comportamento que deva adotar nas organizações. Sobre isso, os livros de autoajuda têm feito grave prejuízos à formação profissional dos profissionais de administração.
Livros de autoajuda podem ser úteis aqui ou ali, mas não são livros para a ciência, para a arte e para a técnica da administração. O magistério, portanto, da administração não é destinado a profetas, a videntes ou a demagogos, mas efetivamente ao que se dispõe a fazer os seus alunos pensarem sobre a sua realidade organizacional em que vivem e convivem, com o propósito de compreendê-las e transformá-las. Escolhendo o imediatismo da aplicação do conhecimento ao caso específico do trabalho, o professor de administração, quando assim o faz, embota a inteligência de seus alunos, estreita os seus horizontes de consciência e os condena ao mero adestramento profissional. O valor das competências mudam ao longo do tempo. As competências essenciais de ontem são as rotinas de hoje. O conhecimento estritamente especializado do administrador agrada ao egoísmo das organizações. Quanto melhor a especialização e o adestramento, maior a produção e a produtividade, maiores lucros e, assim, maior felicidade para os acionistas. Associa-se resultados obtidos à felicidade. Em consciência e em consequência, cada vez mais se atribui maior valor à ética dos resultados, em detrimento da ética de convicções. No dizer de Gramsci, todo homem é em si um filósofo. Traduzindo isso para o linguajar comum, podemos concluir que todo homem é em si um intelectual, capaz de pensar a sua realidade no sentido de transformá-la. Não devemos julgar intelectual apenas o homem de punho de rendas, detentor de títulos de nobreza, modernamente chamados de MBA e PhD. Intelectual é aquele que, pertencendo aos mais diversos segmentos sociais, é capaz de interpretar a realidade desses segmentos no sentido de transformá-los. Esse certamente é o conceito de intelectual que os professores de administração precisam cada vez mais insetar em seus alunos, futuros agentes de mudança das organizações. Este é o papel, senhores professores de administração, senhoras professores de administração, que a profissão de administração espera de cada um de vocês. Certamente, a pleiade de professores aqui hoje homenageada é um grupo que representa muito bem, de forma muito significativa, esse conjunto de ideias e a ação concreta no cotidiano do magistério. Quando uma lei, aqui estamos numa das casas mais importantes da história do Brasil em termos de formulação de leis. Foi aqui que foi feita essa casa de 1926 ou 26. Foi feita a Constituição de 34, a Constituição de 43, a Constituição de 46 principalmente, foi feita aqui. Ecoam nessas paredes monumentais os discursos e as discussões da divergência, da controvérsia, mas do consenso, na busca daquela efetivamente Constituição de 46, produto do debate e do desenvolvimento. Depois continuamos, a Constituição de 67 já não foi aqui, em 60 o Estado da Guanabara é criado e Brasília passa a ser o Distrito Federal e a transferência para a capital, para Brasília. Mas nessa casa formula leis, e as leis são importantes, e muitas leis foram conquistadas e efetivadas, como sede do Congresso Nacional, Senado que era na Cinelândia e que se reunia nesta casa aqui até 1960 com a Câmara. Muitas leis são fundamentais, mas as leis só não subsistem se elas não forem realizadas no cotidiano e na prática. As leis buscam afirmar a democracia e a cidadania, mas é na organização das organizações que as leis são de fato concretizadas ou não realizadas. São nas organizações que existe cidadania e democracia, ou não existe democracia. São nas organizações que efetivamente se realiza ou não se realiza o ideário contido em legislações produto da representação popular que essa casa também empolga, reduz, concentra e irradia. É a organização, apesar da lei proibir, que discrimina o negro e a mulher. A professora, a deputada estava dizendo, mas tem poucas professoras.
Ainda não, já somos muitas, mas já são poucas em relação ao volume de representatividade que a mulher tem na nossa categoria, não há dúvida, né? Vemos nas salas de aula, vemos no mundo das organizações. Mas ontem o jornal já estava dizendo, na pesquisa do PNAD, a discriminação que existe em relação ao salário entre os homens e as mulheres, entre os portadores de deficientes, entre os negros. Então, é a organização que concretiza essa ilicitude e essa diferença, essa divergência, essa discriminação. São as organizações, deputada, que fazem hoje a pior forma de discriminação, que é a discriminação genética. Antes se fazia discriminação se pegando um fiozinho de cabelo ou uma gota de sangue. Antes se fazia discriminação, se pegando uma fotografia para dizer se aquele candidato, aquele emprego, aspas, era bem apessoado. Estava ali claramente concretizado o preconceito. E a pior coisa que o preconceito faz com uma pessoa é fazê-la ser exatamente aquilo que o preconceito diz que ela é. São as organizações que fazem isso, ou não. Então, quando um professor traz, né, em sala de aula, os ensinamentos, a discussão, o debate, as perspectivas, ele está gerando condições objetivas para que a cidadania e a democracia se realizem no mundo e na vida social em geral. Não há atividade humana que não seja realizada hoje que não tenha uma organização. Portanto, o campo do administrador, o campo dos alunos, que são formados cada vez e qualificados por esses professores aqui representados nessa cerimônia tão bonita e tão solene, é que dão efetivamente a possibilidade concreta das leis importantes, fundamentais, que são votadas em casas como essa, na Assembleia Legislativa hoje e ante Câmara Federal e sede do Congresso Nacional, que é a história desse prédio. Que mais são no mundo do trabalho, que as organizações, se vai se realizar ou não o trabalho decente. Portanto, professora, deputada Graça Pereira, nós gostaríamos de agradecer muito em nome de todo o conjunto de categorias, na representatividade na amostra desses 18 professores. Nós estamos recebendo a homenagem para todo o conjunto de profissionais de administração que atuam no mais nobre das funções no seu posto de trabalho. Porque tem o posto de trabalho na indústria, na fábrica, tem o posto de trabalho no comércio, enfim, em todos os campos, todos igualmente importantes e significativos. Mas tem um que forma fundamentalmente quadros para a transformação de nossa realidade. E são exatamente o que a senhora deputada resolveu homenagear em tão boa hora e que essa profissão está certamente muito reconhecida e muito grata. Muito obrigado, deputada Graça Pereira, pela homenagem a toda a categoria representada nos 18 homenageados e homenageadas. Muito obrigado. Obrigada ao nosso presidente pelas suas palavras. E essa conscientização que a nossa população precisa ter dessa situação que o nosso país vive hoje. Ainda há uma discriminação que ela é velada, mas ela existe. E ela pode ser cortada, aparada dentro das universidades, dentro das escolas. E os professores são um veículo para que isso aconteça. E já que estamos falando de professoras, vamos à entrega da medalha de mais uma professora, que é a entrega da medalha Tiradentes, concedida por essa Casa de Leis, a professora e pianista Paz Helena Carvalho Cabral, reconhecimento da sociedade fluminense por sua trajetória profissional e sua valiosa contribuição à cultura e educação no estado do Rio de Janeiro. Uma mulher, né? Vamos puxar aqui a nossa brasa.
Ouviremos agora as palavras da nossa homenageada. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a Alerja, a amiga, irmã, deputada Graça Pereira, por esse prêmio assim tão importante, que realmente é resultado de um trabalho de muitos anos. Tive a oportunidade de dar aula para os filhos da Graça, numa escola na ilha, e também desenvolvi, né, através de uma educação na minha casa, com a música, né? Meus pais eram músicos e tudo, e resolvi colocar isso dentro de uma sala de aula para as crianças, né? Que vou fazer 40 anos de magistério, ensinando a crianças de 6 a 10 anos e passando toda essa minha sensibilidade, experiência artística, né? Que eu adquiri com os anos, né? Então, eu agradeço muito esse prêmio, lindo, maravilhoso, e que eu não tenho palavras, Graça. Para todos vocês, muito obrigada. Finalizando, gostaria de reafirmar a homenagem aqui prestada a esses exímios profissionais, bem como agradecer a todos que com suas prestigiosas presenças demonstraram singular admiração pelos agraciados. Obrigada a todos e um bom dia. Declaro encerrada a sessão.